Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Estamos estudando esse Evangelho em sequência. Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Eu vou fazer uma viagem na Bíblia com vocês hoje, e eu gostaria que você fizesse aí redobre a sua atenção e a sua concentração para acompanhar a exposição e a explicação do sentido e do significado desse texto de João 2, verso 13 em diante. Diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, versículo 9, é onde está escrito esse versículo. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém, amém. No texto anterior que nós pregamos aqui, há pouco tempo, o vinho tinha acabado. Era o vinho da velha religião de Israel que tinha acabado, e Jesus trouxe o vinho novo. Agora, o templo de Israel, a casa de Deus, o casamento também era um símbolo forte na aliança de Deus, e agora é o templo de Deus, o templo de Jerusalém, o templo de Israel. Agora a glória de Deus não estava mais no templo, a glória foi embora. E esse texto aí vai mostrar Jesus expulsando os vendedores do templo. Os estudiosos, um detalhe aqui antes de entrar propriamente no assunto, os estudiosos, alguns acreditam que Jesus expulsou no início do seu ministério, que aqui no início do templo, ele purificou o templo, e depois no final, depois de 3 anos, os evangelhos sinóticos colocam no final da vida de Jesus. Alguns acham que foram 2 vezes, outros acham que foi uma vez só, mas João colocou aqui no começo. A gente não sabe ao certo, mas só uma explicação sobre esse assunto. Agora vamos para o nosso assunto hoje, o nosso significado desse texto. Todos nós temos um imaginário, uma imagem da nossa relação com Deus. A maneira como a gente fala com Deus, a gente cria imagens, imagens mesmo de como é Deus, como a gente fala com Deus. Às vezes isso vem da infância. Na minha infância eu acreditava que Deus estava lá no céu e eu aqui na terra. Então, quando eu fazia oração, eu imaginava uma distância muito longa, muito longínqua. E algumas vezes eu imagino, e é uma imagem bíblica, Deus assentado num trono, e eu como um súdito na sala do trono, ajoelhado, e Deus lá, e eu fazendo as minhas súplicas ao Senhor. Essa imagem me acompanha muito tempo, e a gente vai ver que na Bíblia, essa é uma imagem presente em vários textos também. O Senhor reina, o Senhor está no seu trono, assentado no alto e sublime trono. E essa visão de Deus é a visão transcendente de Deus. Ou seja, Deus está acima.
Deus está reinando, Deus é soberano, Deus é majestoso, nós devemos ter reverência, respeito, tremor diante de Deus. Isso é bíblico. Mas a própria Bíblia vai nos ensinar a imanência de Deus. A imanência de Deus. É o Deus que está aqui, dentro, presente, que não está fora, que não está longe, que Ele está dentro. Hoje eu quero passar com vocês, na Bíblia, o significado do templo, o significado, por que Jesus expulsou o templo, qual era o significado do templo na Bíblia. E como é que Deus foi fazendo essa viagem, o Deus foi se revelando, desde o início até agora, para que a gente consiga ter uma relação com Deus transcendente, mas também imanente. Porque na transcendência, a geração que foi criada assim dessa maneira, você olhava para os seus pais, você tinha muito respeito pelos seus pais, mas tinha uma distância do seu pai, não tinha intimidade. Eu lembro quando a minha mãe me chamava, eu falava, que é? E meu avô falava assim, não é que é, rapaz, é senhora. O que a senhora deseja? Senhora, respeito com a sua mãe. Então, cuidado nos termos. E isso é uma coisa boa, bíblica, o respeito, mas a transcendência também implica uma distância. A transcendência também implica um afastamento. E ela é bíblica, mas não é completo só a transcendência. Se você analisar os hinos e os cânticos que nós cantamos, os hinos antigos, a geração antiga, enfatiza a transcendência. Os cânticos enfatizam a imanência. E da Bíblia você vai ver essa viagem, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E é o que eu quero fazer com vocês hoje aqui. Então, me sigam, redobrem suas atenções, preste atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente entende céu geograficamente, a gente pensa que céu é essa abóbada celeste azul. Só que na criação, em Gênesis 1, quando Deus criou e plantou o jardim, Gênesis 1, 26 e 27, céu e a terra são dimensões, não é um lugar geográfico, é uma dimensão. O céu está na terra e a terra está no céu. A criação de Deus, Ele está fazendo um templo. A criação de Deus é um templo. Todos os templos pagãos, e até muitos templos hoje que se dizem cristãos, os templos da antiguidade, todos eles tinham imagens, estátuas, ídolos. Quando Deus criou o templo, o céu e a terra, tudo integrado, interligado, Deus colocou a sua imagem no seu templo. Gênesis capítulo 1, 26 e 27 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem do templo de Deus é o ser humano. E esse ser humano vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra e sobre todos os pequenos animais. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. O céu e a terra estavam integrados, interligados. Como é que a gente sabe isso? Em Gênesis 3, versículo 8, quando Eva pecaram, capítulo 3, versículo 8 diz assim: quando o homem e sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, no final da tarde, o Senhor estava andando pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Naquele jardim, era um jardim físico, material, planta, peixes, árvores, aquela criação. Deus andava, Deus caminhava, Deus se relacionava com o ser humano, com o homem ali. Eles ouviram os passos de Deus, e aí o pecado entrou no mundo. Mas a criação, o templo de Deus é o céu e a terra. São dimensões espirituais e materiais, visíveis e invisíveis, que estavam integradas. É por isso que no Apocalipse 22, no final de tudo, não é a terra que sobe para o céu, é o céu que desce para a terra.
Eu vi a cidade santa que desce, porque as dimensões, céu e terra, vão se ligar de novo. Mas aí em Gênesis 3:8 o homem pecou e ele precisou ser expulso do paraíso, e aí houve a ruptura, houve a queda, entrou a maldição no mundo, a terra recebeu maldição, os relacionamentos foram amaldiçoados, e o homem foi expulso do jardim. E aquela comunhão, aquela integração, terra e céu, material e espiritual, visível e invisível, se perdeu. E a partir daí, toda a sequência bíblica os questionamentos do Antigo Testamento como é que Deus vai andar com o ser humano agora? Como é que Deus vai andar com o ser humano se ele pecou? Como é que a santidade de Deus não vai destruir o ser humano? Como é que essa santidade não vai consumir? E todo o Antigo Testamento vai olhar para essa perspectiva. Como é que Deus vai andar com a gente? Daí você vai para Êxodo, quando o Senhor tira o povo do Egito para levar para a terra que ele tinha prometido a Abraão. Você vai lá para Êxodo, e Deus dá a lei para o povo, lá no monte, tira eles, vai para o Monte Sinai, dá a lei. E o livro de Êxodo, se você já leu o livro de Êxodo, você vai ver que boa parte do livro do Êxodo se detém na construção do tabernáculo. São mais de 10 capítulos, num livro de 40, quase 12 capítulos, é Deus dando os detalhes do tabernáculo, a cortina do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, como será o tabernáculo que vocês vão construir, aqui no deserto vai ser assim, o Espírito Santo de Deus vem sobre Bezalel, e Bezalel cheio do Espírito Santo faz aquelas obras, costura o Espírito Santo para fazer o tabernáculo. O tabernáculo é central no Êxodo. O Êxodo Deus liberta o povo, Deus dá a lei e Deus vai andar no meio do povo. Como é que Deus vai andar? No tabernáculo. O tabernáculo vai carregar os símbolos da manifestação da presença de Deus no meio do povo. É por isso que Êxodo tem tantos detalhes sobre o tabernáculo. E aí lá em Êxodo, no final do capítulo 39 do Êxodo, diz assim, deixa eu achar aqui o texto, aqui. Quando Moisés terminou a obra, Êxodo 39, verso 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O livro do Êxodo diz assim, Deus vai andar agora no tabernáculo. E a glória de Deus desceu no tabernáculo. Quando o tabernáculo foi, Deus falou, aqui, eu vou andar com vocês aqui. Quando a nuvem se movimenta, vocês movimentam. Quando para. E o povo no deserto vai falar com Deus, vai se encontrar com Deus pelo tabernáculo. E Moisés vai entrar lá, vai orar pelo povo, e o tabernáculo carrega a arca da aliança, que era o símbolo da presença santíssima de Deus, que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o bordão de Arão que floresceu, o maná ficava dentro da arca que Deus tinha dado, que era o símbolo da presença de Deus. Deus andava através do tabernáculo. Mas como é que o tabernáculo vai andar e Deus não vai destruir o povo pela sua santidade? Aí tem um livro de Levítico. O livro de Levítico são só leis rituais, leis de purificação, leis religiosas, leis para falar assim, olha, essas leis aqui é a maneira de vocês se relacionarem com Deus Santo, através aí do cuidado, da provisão, colocando em prática os mandamentos do Senhor, e assim foi. Eu tenho um monte de texto aqui, se eu for ler vai demorar muito, você vai confiar em mim, eu vou dizer os textos, tá certo? E o tabernáculo está lá andando com o povo. Davi assume o trono, e Davi fala, Senhor, a sua arca está num lugarzinho aí muito pobre, eu vou construir uma casa, um templo para o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, a aliança de Deus com Davi. Deus fala assim, Davi, não é você que vai fazer uma casa para mim, eu que vou fazer uma casa para você, eu vou fazer uma casa em você, Davi. A minha casa em você vai ser os seus filhos, a sua descendência, e o seu descendente vai estabelecer um trono para sempre em Israel. Eles vão pensar que é Salomão, mas a palavra é para Jesus, o filho de Davi. Eu vou fazer uma casa na sua descendência, uma casa eterna. E Davi, você foi um homem muito sanguinário, você não pode construir o templo para mim.
Quem vai construir vai ser o seu filho, que vai ser Salomão, o pai da paz, o rei da paz. Salomão, o rei da paz, que vai viver em tempos de paz. Ele vai construir o templo, onde vai ficar a arca. E daí Salomão constrói o templo para o Senhor. Templo magnífico, suntuoso, cheio de ouro. Templo de acordo, seguindo os padrões do tabernáculo. Os átrios, o santo lugar, o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, que um sumo sacerdote, no dia mais santo de Israel, que era o dia da expiação, ele podia entrar lá para fazer expiação pelos pecados do povo. Na consagração do templo de Salomão, Salomão ora, dobra os seus joelhos, levanta a mão, ora, faz uma oração linda. Deus aceita a oração de Salomão, e Salomão diz: Senhor, eu sei que nem os céus dos céus podem conter a sua presença. Está lá em 2 Crônicas. Eu sei que nem os céus dos céus podem conter a sua presença, mas eu te peço que o Senhor coloque o teu nome nessa casa, e toda oração que foi feita aqui, a sua presença, os seus ouvidos estejam aqui, as tuas mãos estejam estendidas nesse lugar. E Deus aceitou a oração de Salomão, e quando ele terminou de orar, a glória de Deus, que no hebraico é Shekinah, a Shekinah de Deus invadiu o templo. Deus falou: eu aceitei sua oração, e aqui o templo vai ser o lugar. Presta atenção, o templo é o lugar. No Antigo Testamento, no início do Novo Testamento, o templo é o lugar onde o céu e a terra se encontram. O templo é o lugar mais sagrado dos judeus, é o lugar mais santo, é o lugar onde o céu está na terra, onde os céus e a terra se encontram novamente. A partir da Shekinah, o Senhor faz isso e manifesta a glória do Senhor ali no templo. O povo de Israel se desviou, o próprio Salomão se desviou, o povo seguiu idolatria, ídolos, imoralidade sexual e injustiça, os 3 Is que destrói qualquer nação: idolatria, imoralidade sexual e injustiça social. Deus entregou o povo, disciplinou o povo. Nabucodonosor veio, assolou Jerusalém, destruiu o templo, levou os utensílios do templo embora e sumiu com a arca, e ninguém sabe para onde que a arca da aliança foi parar. O Indiana Jones foi atrás no filme lá, Indiana Jones e a arca perdida. É essa arca lá do filme. Essa arca sumiu, ninguém sabe. Uma lenda africana diz que ela está lá na Etiópia, entre os cristãos coptas da Etiópia, mas isso aí não tem muita comprovação. Mas a arca sumiu, o templo foi destruído. O povo de Israel se mantinha pela lei e pelo templo. Sem templo, corriam o risco do povo se dispersar, o povo acabar. Depois do cativeiro, eles voltam, depois de 70 anos, Esdras vem, Neemias vem, Zorobabel vem, e eles voltam a reconstruir o templo. Só que o templo é impedido de reconstruir, depois volta de novo de um templo e reconstrói. O profeta Ageu, eles reconstroem um templo, mas não é mais aquele templo glorioso, não é mais o templo parecido com o de Salomão, mas eles conseguem reconstruir no período intertestamentário. Quando Herodes assume o trono de Israel, Herodes é odiado e ele quer agradar o povo. Ele quer agradar os judeus, ele é o governador da Judéia, ele é o rei dos judeus, ele quer agradar o povo. O que ele vai fazer? Eu vou reformar, restaurar, eu vou aumentar o templo. 20 anos antes de Cristo nascer, ele começou essa obra, e o templo é reconstruído com glória, com majestade. O templo é reconstruído. O segundo templo, já tinham feito em Ageu, mas ele aumenta, ele amplia. Quando Jesus chega agora no templo, e o templo para Israel, é só você olhar para os salmos. O que os salmos falam do templo? Como eu amo a tua casa, uma coisa eu buscarei estar na tua casa, na tua presença. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo israelita tinha que ir para o templo, pelo menos uma vez por ano, o ideal era 3 vezes ao ano. Eles viajavam para ir para o templo, porque o templo era o lugar do céu na terra, é a presença de Deus na terra, naquele templo ali. Por isso que o templo é um lugar sagrado, santo, respeitado. Só que agora é o segundo templo reconstruído por Herodes, e agora Herodes colocou o sumo sacerdote dele, que é Caifás, que colocou depois o genro, que é Anás, para ser o líder religioso da nação.
o sacerdote geral da nação, e ele é corrupto, ele é colocado pelo rei, e aí o templo se torna um lugar, um comércio de exploração. Havia o imposto do templo, as pessoas iam pagar pelo menos uma vez por ano o imposto do templo, vinha gente de tudo que é lugar, e aí só aceitavam uma moeda no templo, eles precisavam fazer o câmbio, trocar a moeda, e quando trocava tinha a taxa do câmbio da moeda, e era exorbitante. Os cambistas ganhavam muito dinheiro, os animais, que às vezes para serem oferecidos em sacrifícios, os sacerdotes que definiam e colocavam ali para vender, e às vezes cobravam preços exorbitantes, não aceitavam o animal que às vezes as pessoas traziam. Então o templo ali no pátio virou um mercado, um comércio, um lugar de vendilhões, de enriquecimento ilícito, de exploração da fé, da religiosidade das pessoas. E Jesus chega aqui, encontra o templo nessa situação. E aí você vê a única vez que Jesus usa de força, faz um chicote, um azorrague, apesar de ele não ter batido nas pessoas, ele virou as mesas, ele espalhou os animais, ele repreendeu e expulsou os cambistas do templo. Jesus ficou irado com aquilo, e aí os discípulos lembraram, o Salmo 69, versículo 9, diz: o zelo da sua casa me consumirá. E é verdade, porque quando Jesus foi julgado, naquele julgamento de Araque, as falsas testemunhas usavam isso aqui. Diziam, não, ele falou que podia destruir o templo, que ele ia destruir, que depois ele reconstrói em 3 dias. Quando ele estava na cruz, as pessoas passavam assim: ah, não foi você que disse que reconstruiu o templo, que Herodes levou 46 anos? Levou 46 anos para construir, e você diz que em 3 dias, ele falou assim: destruam esse templo, e em 3 dias o reconstruirei, versículo 19, e os discípulos vão entender depois da ressurreição, sobre o que ele estava falando, porque agora, irmãos, prestem atenção, a Bíblia tem transições, a Bíblia tem etapas, tem uma antiga aliança e uma nova aliança. A antiga caducou, passou o tempo, esclerosou, agora vem a nova aliança. Agora na nova aliança que Jesus veio trazer, ele veio dizer, esse sistema de templo de pedra, Atos capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo pregando aos atenienses, porque o Criador do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por coisas humanas, como os pagãos traziam comida. Então Jesus chega aqui dizendo, esse sistema exterior, esse sistema de fora, de pedra, de tijolo, está acabando. Quando a mulher samaritana fala para Jesus, onde é o lugar certo de adorar? É aqui no lugar que Jacó adorou em Samaria, ou é lá no templo? E Jesus diz, mulher, vem a hora, e já chegou. O tempo passou, a hora chegou, o momento chegou, que nem em Jerusalém ou Samaria vocês adorarão, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo aqui, olha, a glória de Deus foi embora do templo, sabe por quê? Porque o templo apontava, o templo prefigurava, o templo indicava aquele homem onde o céu e a terra se uniu, onde Deus e o homem se tornam um só. É por isso que João capítulo 1, logo no início, quando diz que ele habitou, o termo que João usa, ele fez o seu tabernáculo, ele fez o seu tabernáculo entre nós. Agora Deus anda na terra em carne e sangue, e o homem entra na terra nessa fusão, o céu e a terra se uniram. O templo vivo de Deus na terra, o templo da glória de Deus, a manifestação, a imagem visível do Deus invisível é Jesus Cristo. Jesus é a revelação plena, é a expressão exata do ser de Deus, e nele está ligado o humano e o divino, o céu e a terra nele. Passou o tempo do templo, eu sou o templo vivo de Deus, aleluia. E é por isso que Jesus está dizendo agora, o encontro com Deus, o lugar do encontro com Deus, o lugar da adoração, o lugar não é mais geográfico, não é mais físico, o lugar é em Jesus Cristo. Em Jesus você se encontra com Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia. O tempo do templo de pedra passou.
Agora Jesus é o templo. E a partir disso, que ele diz aqui, ele expulsa aquilo, acabou isso, o zelo da tua casa me consumirá, a casa de Deus sou eu sou a morada de Deus entre os homens, o tabernáculo de Deus entre os homens, Jesus Cristo. Agora vem o melhor de tudo, irmãos, e agora eu tenho que mostrar na Bíblia, para você dizer que eu não estou inventando, certo? Quando Jesus ressuscitou, começa um novo tempo, uma nova criação, uma nova história, Deus começa a recriar as coisas, e a partir daí, o povo de Deus, João capítulo 14, João capítulo 16, se eu não for, eu não vou mandar o outro Paráclito, o Espírito Santo. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, mas eu vou mandar o Deus em vocês, que é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus vai morar em vocês. Deus não vai estar mais apenas com vocês, Ele vai estar em vocês. E quando o Espírito Santo vier, Atos 2, Ele sobe aos céus, esperem, até que do alto vocês vão receber poder, e o Espírito vai morar em vocês, e de dentro de vocês vai fluir, vai jorrar, vai sair o rio de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, porque o outro Paráclito, o outro, que é o Espírito Santo, vai vir habitar em vocês, e aí vocês vão se tornar o templo vivo de Deus aqui na terra. O templo vivo de Deus, o lugar santo, o santo lugar, o santíssimo. Onde está, pastor? Está no seu corpo. E aí eu vou ler alguns versos para vocês aí acreditarem no que eu falo. 1 Coríntios capítulo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Jesus ressuscitou, o corpo ressuscitado subiu aos céus. Onde está o corpo de Cristo na terra? A igreja é o corpo de Cristo. Os pés de Cristo, as mãos de Cristo, a boca de Cristo, o coração de Cristo, a ação de Cristo na terra. Onde está o corpo visível de Cristo? Está na igreja. A igreja coletivamente é o corpo de Cristo, individualmente nós somos membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 6, verso 19 a 20, que eu falei aqui essa semana. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Onde está o Santo dos Santos? Onde está a Arca da Aliança? Onde está o santo lugar? Dentro de nós, porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Os coríntios desprezavam o corpo, tinham uma vida imoral, porque o corpo não presta para nada, é só o Espírito. Paulo diz, não, o corpo de vocês é sagrado, o corpo de vocês é santo, o corpo de vocês foi comprado pelo sangue de Jesus, e é através do corpo de vocês que o corpo de Cristo se manifesta, é através desse corpo. Então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele está fazendo a comparação da antiga com a nova aliança, e ele termina esse capítulo dizendo assim: portanto todos nós, dos quais o véu foi removido, o véu foi rasgado, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Lembra da glória? Lembra da Shekinah? Lembra de Salomão? Lembra do tabernáculo? Lembra que a glória desceu lá? 2 Coríntios 3, Paulo diz, a nossa glória hoje é muito superior, é muito excedente. Aquele ministério da lei de pedra, que era para a morte, teve aquela glória. Agora imagine a nova aliança, que é feita não na pedra, não na carne, mas no Espírito. A nova aliança baseada no sangue. Imagine a glória excelente que é da nova aliança. Aí Paulo diz, veja o que ele diz: portanto todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito,
nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O Espírito Santo faz você ver Cristo, enxergar Cristo, e quanto mais com Cristo e o Espírito habitando em você, mais interiormente, mais espiritualmente o Espírito vai agindo, vai transformando, fazendo-nos parecidos com Cristo, com a glória de Cristo, porque o Espírito veio nos transformar. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz: esse corpo é como vasos de barro, que é frágil, mas nesse vaso de barro, a glória do Evangelho, o poder do Evangelho, o tesouro do Evangelho se manifesta. O que ele está dizendo é assim: o Espírito se manifesta através desse vaso de barro, a glória de Deus opera através de tudo isso. Onde está essa glória? Dentro do crente, dentro daquele que crê em Jesus, dentro daquele que entregou sua vida para Jesus. A glória do Espírito Santo habita nessa pessoa. Lá em Isaías já falava: eu habito no alto e santo lugar, o texto que nós cantamos aqui, lugares altos, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração contrito e quebrantado, Isaías 57, 14, vocês são o templo de Deus. Agora, irmãos, voltando para o início, transcendência e imanência, como é que eu me relaciono com Deus que habita aqui? Como é que eu me relaciono com Deus, que Ele é mais íntimo do que eu mesmo, Ele me conhece mais do que eu me conheço? Como é que eu me relaciono com Deus, que sabe, a palavra nem saiu da minha boca, Ele já sabe todas? Como é que quando eu deito, eu levanto, eu olho no espelho, Ele está em mim, o Espírito habita em mim, a glória está em mim, o poder está em mim, os dons estão em mim, a unção está em mim, a santidade está em mim, no meu corpo? Como é que eu me relaciono com esse Deus? Como é que eu vivo a minha vida cristã? Como é que eu faço isso? Então, eu gostaria de concluir essa mensagem, essa viagem longa que eu fiz aqui, dizendo o seguinte: três aplicações rápidas. Primeiro, cuide e respeite o seu corpo. Seu corpo não é carcaça. Quem chama corpo de carcaça é o espiritismo kardecista. O Espiritismo kardecista diz que o corpo é carcaça, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Cuide bem dele, santifique ele, cuide da sua saúde, cuide de cada parte, cuide bem do seu corpo, porque o seu corpo faz parte do corpo de Cristo. Exercite o seu corpo, cuide da sua saúde, cuide bem da sua mente, cuide das suas ideias, cuide do seu cérebro, cuide dos seus sistemas, cuide do seu corpo. Segundo, desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. De intimidade com Deus. Às vezes a gente se ajoelhar e ver Deus lá longe é bom a reverência, é bom o respeito, mas faz muita diferença você se relacionar com Deus, que você prepara a sua mesa, puxa a cadeira e diz assim: senta aí, Jesus, que eu quero conversar com você, eu quero conversar com você. Faz muita diferença você se relacionar com Deus, que quando você não sabe nem o que falar, nem o que sentir, Ele fala, Ele está vivo, Ele se relaciona, Ele dirige, Ele ilumina, Ele corrige, Ele repreende, o Espírito fala. Ele não é uma letra morta, Ele não é uma placa de pedra, o Espírito se relaciona, Ele está vivo. Então o relacionamento com Deus, você tem que desenvolver um relacionamento de intimidade. Mas como é que você tem intimidade se você tem medo? Como é que você tem intimidade se você mantém uma distância? Como é que você tem intimidade que você acha: eu não posso falar com Deus quando eu estou deitado, eu não posso falar com Deus porque é uma desonra, aí que você está imaginando Deus transcendente, mas quando você deita, o Espírito deita. Quando você levanta, quando você toma banho, o Espírito está lá no seu corpo, Ele não deixa você, porque o seu corpo é de Deus, e o Espírito habita em você. Como é que você relaciona com Deus que está aqui dentro? A imanência, a intimidade, a pessoalidade, o relacionamento profundo, agradável, feliz.
Você imaginar e pensar esses relacionamentos, esse relacionamento com Deus, como a mulher que lavou os pés de Jesus, tocou nele, no seu manto, um relacionamento íntimo, não distante, íntimo, próximo, relacional. E terceiro, deixe a glória de Deus se manifestar através do seu corpo. Como a glória se manifestava lá no templo e no tabernáculo, a glória de Deus através do Espírito Santo pode se revelar através de você. Através de você, porque o poder de Deus está em você, a graça de Deus está em você, pelo Espírito Santo. Contei aqui nos dons, um dia que fui orar por um irmão no hospital, nem era para eu ir, não era, fui lá. E orei pelo irmão, oração do transcendente. Senhor Deus Altíssimo, toca nesse irmão. Aí depois que eu orei, eu estava conversando ali, eu estava no UTI, a esposa ali do lado, e aí o Espírito aqui dentro falou, não ore, chame ele à vida, fale com ele, fale a minha palavra para ele, fale com ele para ele voltar à vida. Eu falei, Senhor, isso não é coisa da minha cabeça, fala com ele está na UTI, fala com ele. E eu fui. Depois recebi a notícia, o homem voltou, está se recuperando, está se recuperando. O Senhor fala dentro da gente, fala com ele, manifesta a glória de Deus através da sua vida. Vocês são cooperadores de Deus, os dons são as ferramentas, manifesta a glória de Deus através de você, porque o Espírito habita em você. Senhor, faz alguma coisa, Moisés, você clama a mim, vai Moisés, eu já dei para você, ele está em você, o Espírito habita em você, deixa ele fluir através de você, leve uma vida da fluição do Espírito Santo, deixa o Espírito fluir, o poder, a graça, o amor, a misericórdia, através da sua vida, porque ele habita em você. Então eu gostaria de orar, eu quero convidar você para ficar em pé. Na Bíblia, o coração é o centro do ser, da emoção, da razão, da volição. E também a cabeça, lá em Efésios, a cabeça é que comanda o corpo. Então a cabeça e o coração são essas expressões do centro do ser humano. O Espírito Santo habita em você. Eu já falei aqui, eu não sei se você faz isso, mas eu faço comigo. Eu imponho as mãos sobre mim mesmo. Eu repreendo coisas em mim mesmo. Porque o Espírito Santo habita em mim. E eu faço isso também com pessoas que pedem, eu creio nisso. Eu creio que o Espírito me deu autoridade e poder, eu creio que eu sou um canal, um veículo para o Espírito de Deus fluir através de mim e fluir através de você para abençoar outras pessoas e para abençoar você mesmo. A glória de Deus pode se manifestar através de você, o poder de Deus pode se manifestar através de você. E a palavra da fé foi colocada em nosso coração e na nossa boca. Eu quero convidar você para orar por você mesmo. A gente não pode impor as mãos, mas orar por você mesmo. Você colocasse a mão no seu coração ou na sua cabeça, se você desejar. E orar, se talvez você está aí com algum problema, você está com algum pecado, você está com alguma enfermidade, alguma doença. Eu queria que você orasse, nós vamos orar juntos aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos habita, o Senhor nos empoderou. O Senhor nos deu o Espírito da glória, e em Teu nome, Jesus, nós queremos abençoar o nosso corpo, nós queremos abençoar o nosso corpo, cada parte do nosso corpo, porque Jesus veio nos dar vida e vida abundante, Jesus veio trazer saúde e salvação, Jesus veio trazer vitória sobre o mal, veio trazer santidade, pureza, Jesus veio trazer alegria, Jesus veio fazer isso. Agora, em nome de Jesus, ore por você. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do poder do Espírito Santo, no qual nós somos batizados, na autoridade do corpo de Cristo que está reunido e unidos aqui,
em nome de Jesus, como uma só fé, um só Deus, uma só confiança, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar esses irmãos e irmãs que aqui estão, nós queremos abençoar o corpo deles com a saúde que vem do Senhor, que vem do túmulo, do ressuscitado, do glorioso, daquele que venceu a morte, que desfez o poder da maldição, do pecado, da tristeza, no nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a mente, o cérebro, nós abençoamos as células, o sistema imunológico, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que cada um aqui seja fortalecido, abençoamos as emoções, os sentimentos, repreendemos a ação do mal, a ação das trevas, a operação da mentira, do engano, de Satanás, do pecado, nós repreendemos na autoridade de Jesus e abençoamos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa saúde, na autoridade de Jesus, nós nos apropriamos da saúde, da alegria, da vida plena, da abundância, da vitória, que o Espírito Santo nos dá. Senhor, dá-nos intimidade contigo, dá-nos um relacionamento profundo, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, vem Espírito Santo nos guiar, nos dirigir, vem Espírito Santo falar conosco, vem Espírito Santo empoderar o teu povo, tira a fraqueza, tira a derrota, tira o pecado, tira o vício, tira a contenda, tira a briga, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, aqui em nosso corpo habita o Espírito Santo de Deus, e cada irmão aqui da planta dos pés até a cabeça, seja fortalecido, seja curado, seja cheio da glória de Deus. E que ao sairmos daqui, Senhor, nossas mãos possam abençoar, nossas palavras possam edificar, nossas ações possam testemunhar, que ao sairmos daqui a glória do Senhor possa brilhar através da nossa vida. Em nome de Jesus, que a luz de Cristo possa irradiar aqueles que estão nas trevas, e onde chegarmos, que as trevas possam fugir, porque em nós habita a luz de Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Brilha a tua luz, brilha a tua glória, brilha o teu poder, unge os teus irmãos e irmãs aqui, que sejamos os tabernáculos ambulantes de Deus, que a glória se manifeste dentro de casa, no trabalho, que, ó Deus, perdidos sejam evangelizados, que enfermos sejam curados, oprimidos sejam libertos, através dos teus filhos, através da tua glória. Porque, ó Deus, esse templo não fecha, esse templo não acaba, o culto não acaba, ele continua todos os dias. Que haja luz, que haja glória, que haja graça, que haja poder em cada irmão e cada irmã aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E juntos aqui abençoamos mais uma vez a vida do reverendo Coine, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor enviou uma palavra e eles foram curados. Senhor, nós oramos e enviamos a palavra de cura, de restauração, onde ele está agora, que o Senhor o toque, que o Senhor o restaure, que o Senhor repreenda essa bactéria, nós repreendemos essa enfermidade, essa infecção, que ele seja restaurado, em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluia, aleluia, amém, amém, amém.